Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui uma abordagem a alguns conceitos. Vou partir aqui da obra de Tracy Fullerton, Game Design Workshop, para abordar aqui alguns conceitos relacionados com puzzles. Nós dizemos muitas vezes que os jogos são tipo um puzzle, ou este jogo faz um puzzle, ou estamos a tentar resolver um puzzle. No entanto, não são bem a mesma coisa. Convém distinguir um pouco aquilo que é o puzzle do que não é. Supostamente, partindo aqui desta descrição deste livro, que cita Chris Crawford, que é Chris Crawford on Game Design, é outra publicação que podem encontrar online também, há aqui 4 diferenças. E ele divide aqui jogos, puzzles, brinquedos e experiências. No caso de experiências de histórias. Então, ele diz aqui que os jogos têm o objetivo de vencer e têm interação. Os puzzles têm só o objetivo, completar o puzzle. Os brinquedos não têm objetivo. E as experiências, neste caso, através das histórias, são experiências que não têm interação. E o objetivo, se quisermos definir um objetivo, é chegar ao fim e perceber a história. Ou compreender ou ter acesso à história. Mas vamos aqui a mais detalhes. Então, para este autor, aqui para o Chris Crawford, e aqui também nas palavras da Tracy Fullerton, ou Fullerton, depende como é que queiram dizer isto, tem 2 L's, em português nós temos sempre esta dificuldade em saber como se leem os 2 L's. Vamos então tentar ver aqui um pouco com mais detalhe o que é que estamos aqui a falar. Então, supostamente aqui os jogos são sistemas de regras em que os jogadores tentam ganhar, o jogador ou os jogadores, ou seja, tentam ganhar ou uns contra os outros ou contra o sistema de jogo, depende do que for, e podem ser facilmente transformados em puzzles. E os próprios puzzles podem vir desta estética dos jogos. No entanto, os jogos envolvem alguma oposição, alguma interação, sendo que esta oposição, depois pegando na própria definição de Saladin Zimmerman, de Rules of Play, que é uma das mais citadas, refere que é um sistema de conflitos, ou seja, aqui a interação ou o conflito pode ser entre os jogadores ou com o sistema de jogo, que é uma coisa que não se manifesta nos puzzles. E o próprio sistema responde às ações dos jogadores, daí ser interativo. O interativo aqui não é só interativo com os jogadores, é interativo com o sistema de jogo, coisa que o puzzle não tem. Ou seja, o jogador vai resolvendo e à medida que vai resolvendo vai-se montando o dito puzzle, chegando à solução. Não há uma resposta que traz novos desafios ao jogador. Isto é uma distinção muito importante. No entanto, os puzzles, partindo agora da definição, também aqui pelo autor, são sistemas com regras também, ou seja, também tem regras, nós não podemos resolver um puzzle de qualquer maneira. E quando nós estamos aqui a falar em puzzles, não é só aqueles puzzles de encaixar peças típicos que nós vemos em que tem uma imagem e temos que construir. Há muitos outros tipos de puzzles, com muitos tipos de complexidade e com muitas outras formas de regras, outro tipo de regras. Não tem de ser só esta coisa física do encaixe, é mais que isso. Ou seja, tem sistemas de regras em que o objetivo, ou seja, tem também um objetivo, como foi dito anteriormente, é chegar à solução final. No entanto, os puzzles têm uma grande diferença para os jogos que se relaciona com a interatividade. É que os puzzles não têm um tempo de vida longo, ou seja, a partir do momento em que resolvemos o puzzle, ele deixa de ter interesse. Ou ele tem um sistema de renovação do desafio, mas isso já entra mais no jogo, ou então resolvemos uma vez e acabou. É uma coisa que acontece muito, por exemplo, nos escape rooms, que estão a passar muito para o formato de jogo, em que nós jogamos uma vez, muitos deles, não tem de ser todos assim, mas muitos deles jogamos uma vez, e depois não precisamos de jogar mais. E muitos até, como por exemplo os Exit, têm a mesma possibilidade de só jogar uma vez, porque nós podemos distribuir elementos do jogo. E por isso é que alguns jogos deste tipo, estes chamados puzzles, ou estes puzzles propriamente ditos, mas que querem aproximar dos jogos, introduzem algumas formas interativas, que podem ser, por exemplo, o recurso à tecnologia, que muda o desafio de cada jogo. Isto é um modo dos puzzles e dos jogos se estarem a fundir e aproximar dos jogos híbridos. Também é uma coisa interessante. Por outro lado, os brinquedos são objetos, são artefatos que, como os puzzles, que os jogadores podem manipular. No entanto, não existe um objetivo fixo. Uma grande diferença para o puzzle. No puzzle nós queremos cumprir o objetivo para resolver o puzzle. Aqui não há. Estamos simplesmente a conjugar e a criar, então, por vezes narrativas, por vezes estéticas,
por vezes, experiências também. E é por isso que depois entra nas experiências, neste caso experiências como histórias, em que supostamente envolvem fantasia, envolvem imaginação, e como os brinquedos podem ser manipulados, ou seja, envolvem fantasia, envolvem criação como os brinquedos, mas normalmente não podem ser manipulados. E isso é uma diferença para as histórias. Ou seja, não podem ser manipulados, estamos a falar das histórias convencionais, quando alguém está a contar uma história. E é aí que entram os role-playing games, que são esta forma de gerar histórias, ou seja, narrativas, em que os jogadores podem interagir mudando a própria narrativa, quer ela esteja pré-definida já, ou esteja em construção ao longo do dito jogo. Portanto, temos aqui estas 4 definições, que, de modo muito resumido, voltando ao início, jogos, objetivo ganhar, interativos. Puzzles, objetivos, não são interativos e não têm grande possibilidade ou grande poder de replicabilidade. Brincadeiras, não têm objetivos, e experiências ou histórias não têm interação. E isto serve para nós termos aqui alguma base, porque depois existem imensos casos híbridos deste tipo de coisas, mas serve-nos para termos aqui umas bases para percebermos o que é que podemos ir buscar a cada uma destas coisas, que por vezes nos ajuda a criar jogos e até a criar experiências, explorando estas características únicas, e que também nos ajuda a perceber o próprio público-alvo e os jogadores, ou os utilizadores que gostam deste tipo de abordagens, porque é que gostam delas. E isto pode nos ajudar muito quando queremos desenhar jogos, ou desenhar experiências, ou criar novos produtos, ou até usar os jogos para contexto sério. Pronto, fica aqui esta base, espero que tenha sido útil, e até um dia deste.